Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias no mundo e dos concursos para você, que uma hora dessa só tá pedindo, pelo amor de Deus, para que esse tanto de concurso de PGE ao mesmo tempo. E essa semana tá movimentada pra caramba. Tem edital da PGE Espírito Santo, tem Miss Bumbum dando carteirada no mundo dos concursos, PEC da blindagem e muito mais. Então marca texto na mão e bora pras notícias. Com o peso aqui do microfone, essa gola vai caindo, fica feio demais. Mas não vou trocar essa camisa não, bora. E a gente começa, como sempre, com as notícias do cenário político. E outubro nem chegou, que é o mês do Halloween, mas o fantasma da reforma administrativa já tá dando as caras. A busca pela eficiência do setor público com o menor custo possível é o objetivo da reforma administrativa. Falar até papagaio fala. Cujo projeto está previsto para ser votado neste semestre no Congresso. São 70 medidas distribuídas em 4 eixos: estratégia, governança e gestão, transformação digital, profissionalização do serviço público, me chamaram de amador, maneiro, e combate a privilégio. Um grupo de trabalho, GT, para debater a nova proposta para a reforma foi formada no Congresso. Ele é coordenado pelo deputado Pedro Paulo e veja a seguir os principais pontos. Destaquei só um aqui que eu imagino que é o que vocês se interessariam mais. Home office será limitado a 20% da força de trabalho do órgão e é restrito a um dia por semana. Exceções serão possíveis mediante justificativa. Tem coisa que precisa melhorar no serviço público? Claro! Todas essas medidas aí são mesmo para melhorar a eficiência no serviço público? Eu duvido muito. A minha opinião é enviesada porque eu sou servidor público? Com certeza. Mas aqui, cara, me fez lembrar uma piadinha antiga, piadinha de salão da época do Ari Toledo, que o marido chega para a esposa e fala: amor, posso deixar esse bode na sala? E ela fala: claro que não, você tá maluco? Aí ele fala: então tá, só um freezerzinho de cerveja então. É a técnica do bode na sala. Pode ter certeza que muitos desses pontos aqui serão ainda desidratados, serão retirados do projeto, porque é o que acontece, é do jogo político. A pessoa tenta, eu quero isso tudo aqui, mas ela já tá contando com a ideia de que algumas coisas terão que ser removidas, terão que ser feitas algumas concessões para poder chegar no que ela realmente quer no final das contas. E até a ministra Esther Dweck já chegou a se pronunciar sobre esse projeto, sobre as medidas, então a gente tem que acompanhar. Se você é concurseiro, muito dificilmente isso vai cair na sua prova antes de ser publicado, de virar uma PEC, de virar uma lei mesmo. Então, mas como vocês me pediram, pode me cobrar aqui em breve, preciso estudar melhor o tema, vou fazer aqui vídeo no canal para a gente analisar os principais pontos dessa reforma administrativa, que pode ser que nem saia, tá? Vamos acompanhar. Agora a gente continua no mundo dos concursos, mas a gente sai de uma pauta que afeta os concurseiros pensando no cargo que ele quer ocupar para uma que afeta os concurseiros pensando no estudo que ele tem que fazer. Estou falando da PEC da blindagem. É para blindar o concurseiro dos abusos da banca? Quem me dera. A PEC prevê voltar às regras originais da Constituição de 1988, quando deputados e senadores só podiam ser investigados criminalmente com autorização prévia de suas casas legislativas. O texto em discussão atualmente prevê a exigência de autorização prévia da Câmara ou do Senado para que o inquérito ou qualquer investigação contra parlamentares seja aberta. Além disso, mesmo o recebimento da denúncia pela Justiça dependerá do aval político. O projeto também estabelece que a condenação criminal de deputados e senadores só poderá ocorrer caso haja voto favorável de 2/3 do STF. Hoje, basta a maioria simples. Eu cheguei a ver até numa outra notícia que o projeto também quer instaurar uma revisão das prisões num prazo de 90 dias. É aquela coisa, igual eu falei na notícia anterior. Esses textos ainda sofrem muita modificação ali no processo legislativo. A gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas a verdade é que, além do absurdo da proposta, eu logo pensei, o concurseiro não tem um dia de paz. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade ali para decorar, para entender todos os privilégios dos parlamentares, e agora que isso tudo vai mudar, meu Deus, vai bagunçar o estudo mais uma vez. Numa hora dessas, eu dou graças a Deus de não ser mais concurseiro. E vou dar aqui o meu conselho ao Congresso. Já muda logo de uma vez e bota assim, só seremos presos, investigados, condenados, quando a gente quiser. Já corta esse desgaste político de ficar toda hora querendo mudar isso, já resolve de uma vez, já bota o que vocês querem de verdade, e aí também ajuda o pobre do concurseiro que não tem que ficar decorando toda vez que isso muda não. Pelo amor de Deus. E outra pauta quente que promete alterar os estudos do concurseiro é a PEC do fim do foro privilegiado, que o ministro Gilmar Mendes,
decano do Supremo, cobrou na quarta-feira que os parlamentares tenham juízo em meio às discussões sobre o fim do foro privilegiado para crimes comuns. Atendendo à oposição bolsonarista, o tema deve ser colocado em votação pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse tema não foi colocado em votação. E o que eu acho mais curioso é que antes os políticos diziam: pensa que absurdo um juiz de primeiro grau poder suspender, condenar, julgar uma autoridade do país? Imagina a bagunça que isso não causa. E hoje, quando começaram a vir essas decisões, essas condenações e até alguns absurdos do STF, alô Xandão, agora tá todo mundo, não, vamos voltar para o primeiro grau mesmo, que é muito melhor. E eu sou capaz de apostar, mesmo que o processo comece no primeiro grau, esse pessoal vai levar a discussão até o STF com certeza. Tô de olho, pra cima de mim, a mim vocês não me enganam não, viu? A mim vocês não enganam, melhor dizendo. E graças a Deus a gente sai do cenário político e entra no mundo dos concursos, porque as PGEs nesse mês de agosto, que já tiveram até o seu fim decretado anteriormente, lembra da época do Hora de Migrar? Então, contudo, e mais uma PGE teve o edital publicado, tô falando da PGE Espírito Santo. Foi lançado o edital do concurso da PGE Espírito Santo, destinado ao cargo de Procurador de Estado de primeira categoria. O certame oferece 2 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 27.768,62. Estão passando dificuldade os procuradores lá. Brincadeira. É organizado pelo Sebrasp. O período de inscrições ficará aberto de 3 de setembro a 3 de outubro, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 204. Um valor bem mais justo. Agora, o ruim é que a objetiva é no mesmo dia da PGE Tocantins e a prova oral coincide com a subjetiva da PGE Mato Grosso. O que isso significa? Hora de fazer escolhas adultas. Eu daria uma pesada no seguinte: será que eu ficaria feliz morando em qualquer desses lugares? Porque às vezes você pode ser do sul do Brasil e não tem nenhum interesse de morar muito longe da sua família no Tocantins. Às vezes você quer morar mais longe da sua família. Às vezes qualquer dos 3 estados são mais do que suficientes para você. Também olharia ali, o número de vagas ofertadas. Porque sim, principalmente se você não tem nenhum concurso ainda, se você não tá naquelas pessoas que sempre estão brigando nas cabeças dos concursos de procuradoria, porque acaba sendo um fator não que deixa fácil a aprovação, mas que deve ser considerado. Se você tem maior número de vagas, você tem mais chances de ser aprovado, principalmente se você ainda não chegou naquele nível de ser uma pessoa que já tá ali, pegando várias aprovações, brigando pelas cabeças. É o que eu analisaria. Inclusive, em 2013, quando eu decidi fazer a prova da AGU, foi algo que eu tive que pesar, porque na mesma época abriu a prova da PGE Goiás, as provas aconteceram no mesmo dia e a prova da PGF tinha muito mais vagas, era um concurso que não me exigiria o estudo de lei estadual, então eu acabei preferindo direcionar os meus estudos para a PGF e olha só, foi o que deu melhores resultados. Numa hora dessa, cada um sabe onde o calo aperta e só você sabe quais vão ser os melhores critérios para você tomar a sua decisão. Só que a notícia boa é que graças ao OnlyFans, ele mesmo, a concorrência para esses concursos vai ser bem mais de boa que a criadora de conteúdo adulto. 3 pontinhos, porque eu não quero citar o nome de ninguém aqui, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, compartilhou o próprio histórico acadêmico e profissional. Ela já compartilha o histórico dela profissional no OnlyFans, não? Incluindo a aprovação em 4 concursos públicos, parabéns, entre eles o da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros, e também no vestibular de Medicina em Petrópolis. De acordo com a criadora, a escolha pela carreira no conteúdo adulto foi motivado pelo fato de a profissão reunir liberdade geográfica, liberdade de expressão e uma excelente remuneração, pontos que ela diz valorizar. Eu não só gosto do que faço, eu amo, então realmente foi uma escolha consciente do que eu queria fazer na minha vida sem seguir os padrões que todo mundo segue. Peraí, liberdade geográfica você também tem na procuradoria. Excelente remuneração também. Mas liberdade de expressão, bom, a gente tem que pedir, pelo menos no caso da AGU, autorização para dar entrevista, mas ninguém nunca me impediu de falar o que eu penso sobre os assuntos, mas também eu não posso trabalhar pelado. E também, de vez em quando, a gente segue os padrões de decisões, de outros entendimentos fixados pelo próprio órgão, então realmente eu não tenho essa liberdade toda para fazer o que eu quero. Então aqui, acaba que o jogo fica realmente desequilibrado para o OnlyFans. Como eu disse anteriormente, cada um sabe onde é o calo aperta e cada um escolhe
escolhe por si. O que eu posso dizer para você, concurseiro, é: durma tranquilo, a Papa Vagas não vai prestar nenhum concurso de procuradorias. E a gente continua no mundo dos concursos porque aparentemente o Ministério Público não curte muito o home office, porque o MPRO, Ministério Público de Rondônia, ajuizou ação civil pública para anular concurso público realizado em 2024 pela Prefeitura de Teixeirópolis. A investigação revelou que o Instituto AGEP Limitada, realmente não conhecia, responsável pela organização do concurso, funciona na própria residência do sócio administrador, sem estrutura mínima para desempenhar suas atividades. De acordo com o inquérito civil público, foram registradas diversas falhas graves, entre elas, existência de provas com marcações que indicavam as respostas corretas, erros de digitação, duplicidade de questões, troca de provas entre cargos e problemas na correção das avaliações. Problema na correção das avaliações? Até conferir aqui, não é CESP, é Instituto AGEP mesmo. E o Ministério Público está sem o que fazer? Não tem crime aí para vocês apurarem em Rondônia, não? Porque na minha época, cara, a gente andava 13 quilômetros a pé para ir para a escola, depois 19 quilômetros para voltar, depois trabalhava até 3 horas da manhã na vendinha dos meus pais, no outro dia acordava às 5 para voltar e ir para a escola. Tem que deixar o povo trabalhar em casa mesmo, tem que encher o saco, não, vai procurar outra coisa para investigar. Não sei nem o que aconteceu, mas parece que um espírito de um tiozão de 80 anos baixou aqui em mim para eu falar essas coisas. Bora até seguir para espantar esse espírito para lá. Agora a gente vai para o quadro mais importante desse programa, que são as notícias do dia a dia. Elas mudam alguma coisa na sua rotina de concurseiro? Nada, mas eu decidi que vocês têm que saber disso aqui. E vamos logo para 2 notícias de uma vez. Um casal de Praia Grande, no litoral de São Paulo, deu o nome do filho recém-nascido de Akira Toriyama de Menezes, sobrenome dá uma brasilidade, em homenagem ao criador da saga Dragon Ball. Já a família de uma bebê no Rio registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Direito de Intolerância após alegar que um padre se negou a dizer o nome da criança durante o seu batismo. Cara, não foi a mesma criança, mas eu super entenderia se o padre não conseguisse falar Akira Toriyama de Menezes durante um batismo. E cara, eu fico imaginando a cena, imagina o padre lá: eu te batizo, Akira Toriyama de Menezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te considero livre de todos os pecados da raça Saiyajin. Tem que ser nerd pra caramba e dos anos 90 para poder entender essas piadas aqui. E para finalizar esse programa totalmente excelente, uma pesquisa quis saber dos estudantes universitários se eles têm medo de falar sobre algum assunto. O Instituto Cives realizou uma pesquisa para medir a liberdade de expressão nas universidades brasileiras e para descobrir os temas que são mais evitados. Os pesquisadores apresentaram uma lista com 14 assuntos e perguntaram se o estudante se sente confortável ou relutante em conversas sobre eles. O assunto com maior nível de desconforto foi política e eleições, claro. Outros temas que também apresentaram percentuais relevantes de relutância foram legalização da posse ou do porte de armas, abortos, legalização daquela plantinha, que eu não quero falar o nome, não sei se aqui o YouTube vai ficar chateado, e questões relacionadas a pessoas transgênero. E nós aqui do canal, em parceria com o Instituto Data Foda-se, também fizemos a nossa própria pesquisa e fomos atrás dos concurseiros para saber quais são os temas que eles, que estudam para concurso, têm mais desconforto em abordar. E os temas de maior desconforto para o concurseiro são: quanto tempo você está estudando? 130% dos concurseiros relataram desconforto de responder essa pergunta, seguido de: não acha melhor desistir de concurso? Aqui, um percentual mais moderado, mas ainda muito alto, de 97,33%, seguido de direito empresarial, em que nada mais, nada menos que 275% dos concurseiros revelaram total desconforto em abordar o tema. Outro dado relevante da nossa pesquisa é que os concurseiros que não puderam optar por estarem chorando ou muito ocupados com algum edital, com sua marca de 124%. E se você está achando estranho os percentuais até a ordenação dos assuntos, lembrem-se, antes de criticar a nossa forma de cálculo, que esse canal é feito por pessoas de humanas. E assim a gente chega ao final de mais um Jornal Grifado, e eu deixei para o último ponto do nosso jornal para a gente falar sério. PGE Tocantins, PGE
Espírito Santo, PGE Mato Grosso, são excelentes carreiras que podem sim significar a aposentadoria do mundo dos concursos. Então agora é hora de sentar, abrir os editais, analisar como que você está, ver se você tem chances reais de passar nesses concursos. Isso depende do tempo que você está estudando, da evolução que você tem feito até aqui, mas eu te recomendo, abre, considera o local onde você vai morar, considera o número de vagas, considera o conteúdo programático, cada uma das disciplinas que é cobrada nos 3 concursos e veja se você pode, qual que representa uma oportunidade melhor para você, pensando, claro, que você pode cair nesse choque de datas aí que não vai dar para fazer, não vai dar para ser aprovado nos 3 concursos por causa desse choque de datas que infelizmente aconteceu. E você que está focadão nos seus estudos e pretende fazer a prova, qualquer uma dessas, Tocantins, Espírito Santo ou Mato Grosso, a dica que eu tenho para você é acessar a nossa plataforma, joaomarceloliveira.com.br. Aqui na nossa página inicial, a turma está aberta é da mentoria da AGU. Se você quiser estar focando nesse estudo, tem uma aula aqui específica, ó, que ela ficou gravada, foi dada ao vivo, que a gente passa aqui, ó, justamente a primeira aula da mentoria que a gente aborda. Na época, por causa das notícias do CNU, eu usei como base o Concurso Nacional Unificado. Mas a lógica por trás do que eu abordei ali, como identificar se os concursos são conciliáveis ou não, são aplicáveis para quaisquer concursos de procuradoria. Mas também, se você não quiser aqui, se você está focadão em qualquer um desses concursos, ó, Mato Grosso, Tocantins, você pode simplesmente fazer parte do nosso ecossistema. E aqui, por exemplo, ó, você vai ter acesso ao nosso calendário de estudos. Pensa aqui, ó, estava mostrando para os meus alunos se eles querem criar aqui uma meta macro, que eles estão focadão na PGE Mato Grosso, olha só, pode monitorando os seus estudos aqui, criar os seus horários, olha só, não vou fazer o simulado sexta, não, vou fazer no sábado, preciso rastrear meu tempo de estudo e eu vou estudar doutrina ou PDF, né? Olha, já está rastreando, tudo isso vira o seu painel de desempenho, ele acompanha semana a semana o que você tem feito, tudo para você ter total controle dos seus estudos. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.